Pessoal, prova de 2019. Considere a seguinte sequência: 17, 21, 31, 35, 45, lá, e assim vai. A alternativa que apresenta o próximo termo dessa sequência é... Beleza. Primeira coisa que a gente tem que perceber é que, tipo, beleza, de 17 para 21 aumentou 4, né? Só que de 21 para 31 aumentou 10. De 31 para 35 aumentou 4. De 35 para 45 aumentou 10. Opa, então temos um padrão aí, né? Sempre que vê essa coisa da soma, testa para uns 3, 4, porque, beleza, foi 4, depois foi 10. Então não é soma. Pode ser que ela tenha duas sequências acontecendo aí, tá? A multiplicação não é, né? Ficaria um número muito quebrado, né? Então, a gente tem já um padrão ali de soma 4, depois soma 10. Depois 4, depois 10. Aí, 4, 10. 4, e agora vai ser 10. Portanto, a alternativa C, que é 73. Ok? 10. Um quarto no formato retangular possui 2 metros de largura e 4 metros de comprimento. Um eletricista precisa instalar no ponto central do teto deste quarto, conforme a figura. Considerando o enunciado, a que distância estará a lâmpada de cada um dos cantos do quarto? Ok, vamos lá. Concorda comigo que esse carinha aqui, ele é o ponto médio da minha diagonal, certo? E a gente tem um triângulo retângulo aqui, ó. Ok? Temos um ponto médio da diagonal, porque a gente tem um triângulo retângulo. Da diagonal não, né? Que seria a nossa hipotenusa, né? Mas é a diagonal. Ok, fazendo Pitágoras, então a gente tem x ao quadrado igual 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Aproximada, né? X ao quadrado igual a 16 mais 4. X ao quadrado igual a 20. E, portanto, x é igual a raiz de 20, né? Raiz de 20 é a distância total, né? De ponto a ponto. A gente quer a metade, né? Então, a distância que a gente está procurando é raiz de 20 sobre 2, certo? Quanto que é raiz de 20? Primeiro, vamos fatorar esse 20 aí. Dá por 2, que dá 10, dá por 2, que dá 5, dá por 5, que dá 1, fechou. O 2 cai fora porque tem um parzinho. Então, a distância procurada é 2 raiz de 5 sobre 2. Corta, corta, a gente tem raiz de 5. A raiz de 5, 0,2 ao quadrado dá 5, próximo de 5? Não. 1,2 ao quadrado dá próximo de 5? Vamos calcular, né? Não vai dar, mas tudo bem. 4, 2, 1, 2. 4, 4, 1. Não. Por que eu estou fazendo isso, né? Porque a gente está buscando a raiz quadrada de 5. E a raiz quadrada de 5 é o número que vezes ele mesmo chega perto do 5, né? Então, o 3,2, pensa só no 3. 3 vezes 3 dá 9, já passou do 5. E o 5 vezes 5 também, né? Então, sobra a alternativa D. Se tu fizer 2,2 vezes 2,2, 4, 4, 4, 4. E aí, chegou próximo de 5, né? Beleza? Questão 11. Pedro instalou em sua casa um aparelho elétrico que funciona em 220 volts. Sabe-se que esse aparelho desliga se a tensão da rede elétrica for menor que 200 e queima se a tensão passar de 240. Um dia após a instalação do aparelho, houve um período de instabilidade na rede elétrica, que é de 220, causando em sequência as seguintes variações na tensão na rede da casa de Pedro. 1. A tensão da rede aumentou em 5%. Tá, a gente sabe que ele funciona a 200, né? E queima tal, e que queima... Ok. Aí tá dizendo que a rede é 220, né? Daí se aumentou 5%, vamos calcular 5% de 220, que dá 5 sobre 100 vezes 220, corta o zero, 5 vezes 220 dá 110 sobre 10, que dá 11. Ou seja, 220 mais 11 dá 230. Vamos botar aqui na primeira variação. Foi 220 mais 11 e, portanto, 231. Segunda variação caiu 31 volts. Então, diminuiu 31, né? A gente tem 231 menos 31, que dá 200. Por enquanto, tudo dentro dos conformes.
2, aumentou 15%. Então, vamos lá. 15% de 200. Vai dar 15 sobre 100, vezes 200, corto os zeros, vai dar 30. Ou seja, no terceiro momento, vou botar aqui, aumentou 30 volts, né? Então, 200 mais 30, que dá 230 volts. Quarto momento, caiu 15%. Então, vamos lá. Não é a mesma coisa, tá? Não vai voltar para o que era antes. Temos que calcular esse 15%. 15% do que a gente tem agora, que é 230. Dá 15 sobre 100, vezes 230. Corta 0, corta 0. 15 vezes 23. Vamos lá para a calculadora para ser mais rápida. 230 mais 115. 15 vezes 23. 345 sobre 10. Isso dá 34,5. Ok, isso foi de que caiu, né? Aí, menos o 230, né? 230 menos esse cara aqui. No quarto momento, vai ter 230 menos 34,5. Ou seja, 195,5. Aí, por último, aumentou 31. Então, 195,5 mais 31, certo? Isso dá, no quarto momento, 226,5. Considerando essas variações de tensão da casa de Pedro e os limites de funcionamento do aparelho elétrico, assinale a alternativa correta. A casa de Pedro ficou com tensão maior que 240. A gente tem 231, 200, 230, 195 e 226. Então, não teve nada de maior que 240. A tensão ficou menor que 200 na variação 2, desligando o aparelho. Não, né? Porque não foi na 2 que ficou menor que 200, né? Na 2 está 200. O aparelho queimou, pois a tensão ficou acima de... Não ficou acima de 240. O aparelho desligou, pois a tensão ficou abaixo de 200 na variação 4. Variação 4 menos de 200, fechou a alternativa certa. Ok? A 12 foi anulada. Vamos ver. Em certa tarde, João recebeu em sua casa 5 amigos para os lanches. Tá. Para fazer a limonada, usou suco de limão e água gelada na seguinte proporção: 150 de limão e 350 de água gelada. Sabendo que um limão produz 150 ml de suco, quantos limões ela utilizou para fazer limonada que bebeu 500 ml de suco, tá? Então, se somar os dois, né? Cada limão tem 150 ml, né? E para cada 150 ml que tu coloca, tem que botar 350 de água. Como tinha 500 de suco, foi um limão só, né? Somando os dois dá 500. E aí a gente tem um limão só. Então, portanto, não tem alternativa certa aqui. 13. Um retângulo com 2 centímetros de comprimento e 1 de largura, ambos em centímetros. Terá ambas as medidas aumentadas em centímetros. Com esse aumento, a área da figura passará a ser de 20 centímetros quadrados. Qual é a área em centímetros do aumento realizado nas dimensões do triângulo? Ok. Elas vão ser aumentadas em x centímetros, né? O que significa que o novo retângulo, vou botar aqui, ele vai medir 2 mais x e vai medir 1 mais x, né? Aí o que a gente sabe? Sabe que a área é 20. Como é que calcula a área de um retângulo? Base, que é 1 mais x, vezes a altura, que é 2 mais x, certo? E isso tem que ser igual a 20. Faz a distributiva, 1 vezes 2, 2, 1 vezes x, x, x vezes 2, 2x, x vezes x, x ao quadrado igual a 20. Então, a gente tem que x ao quadrado mais 3x, passo 20 para cá diminuindo, vai ficar menos 18, é igual a 0. Temos que calcular, né, as raízes da nossa equação. Então, lembrando aqui é o original, né, e aqui é o aumentado. Ok, vou lá para baixo, cara. Delta igual a b ao quadrado, b é o 3, né, b ao quadrado vai dar 9, menos 4 vezes 1 vezes menos 18. Então, o delta vai ser 9, menos com menos mais, 32,64.
Aqui 36,72. Somando dá 81. Então, x vai ser igual a menos b, troca o sinal do b, mais ou menos a raiz de 81, que é 9, sobre 2 vezes o a, que dá 2. Portanto, nosso x1 soma dá 6, 6 por 2 dá 3. Diminui, dá menos 12, por 2 dá menos 6. Pode ser menos 6? Não, porque 2 menos 6 dá menos 4. Tem como um retângulo medir menos 4? Não, então essa alternativa aqui cai fora. A única solução para a gente é o 3. Portanto, o que aumentou foi 3 centímetros. 14. Ao acompanhar a evolução do estado febril de um paciente internado no hospital municipal, a enfermeira responsável anotou, de hora em hora, a temperatura em graus Celsius obtida. A primeira medição ocorreu 1h da manhã e a última às 6h da manhã. O gráfico a seguir foi construído de acordo com as anotações feitas pela enfermeira. Considerando o gráfico, é correto afirmar, letra A, a temperatura permaneceu constante das 5 às 6. Vamos lá. Das 5 às 6, subiu ou desceu? Não, né? Permaneceu a mesma. Então, a alternativa A é a correta e já poupa a gente de ler as demais. 15. Julinho estava estudando para a prova de matemática e realizando algumas atividades já realizadas em sala de aula quando se deparou com a seguinte expressão numérica. A expressão estava com um borrão de caneta que não permitia identificar o último número. Olhando no gabarito das atividades, Julinho soube que a resposta dessa expressão era menos 13. Qual é o número encoberto pelo borrão? Então, vamos resolver esse negócio, né? E depois a gente fala que é igual a menos 13. Aqui, 1 menos 7 dá menos 6, né? Então, vai ficar 4 menos 3, que multiplica 5, mais 2, que multiplica menos 6, mais 12, menos, vou chamar o borrão de x, tá? E isso tem que ser igual a menos 13. Aí agora, vamos resolver aqui, né? Multiplicação. Temos 4 menos 3, que multiplica 5, mais com menos é menos, 2 vezes 6, 12, mais 12, menos x, igual a menos 13. Posso cortar porque vai dar 0. Então, a gente tem 4 menos 3 vezes o 5, menos x, igual a menos 13. Resolve multiplicação primeiro. 4 menos 15, menos x, igual a menos 13. Vamos lá. Aqui dentro vai ficar 4 menos 15, dá menos 11. Menos x, igual a menos 13. Aí, não tem o que fazer aqui, né? Só tirar, né? Aí vai ficar, vou passar o x para lá e o 13 para cá, tá? Então, vai ficar menos 11 mais 13 igual a x. Menos 11 mais 13 é 2. Portanto, x é igual a 2. Certo? 16. Pensei em um número e somei com 3 nonos. Primeiro aqui percebe que 3 nonos posso simplificar por 3. Sempre que der para simplificar, simplifico. O quanto antes, melhor. Então, eu pensei no número, vou chamar de x. Somei com 1/3. Extraí a raiz quadrada e depois multipliquei por 5. Então, multipliquei por 5. E resultou em 10/3. Que número eu pensei? Beleza, primeiro, esse cara aqui está multiplicando, vou passar para lá dividindo. Então, vai ficar raiz de x mais 1/3 igual a 10, que está sendo dividido por 3 e vai ser dividido por 15. Vai ficar assim, ó. Aí, como é que a gente resolve isso? Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui embaixo do 5 tem um invisível. Então, esse 1 vai para cima e o 5 vai para baixo. Então, fica 1/5. Portanto, a gente vai ter 10 sobre 15. 10 sobre 15 dá para simplificar por 5, né? Isso dá 2/3. Então, fica 2/3 aqui. Outra forma de pensar é o seguinte, se eu vou dividir por 3 e vou dividir por 5, eu vou dividir pelos 2, eu vou dividir por 15, né? Então, fica 10 dividido por 15. Depois só simplifica, ok? Como é que eu elimino a raiz? Eleva os dois lados ao quadrado. A gente vai ter x mais 1/3 igual a 4 nonos. Então, o x vai ser 4 nonos menos 1/3. Certo? Portanto, x, aqui podia deixar em, vou substituir, vou deixar em nonos porque vai ajudar a conta aqui no final.
Ô, Jesus. Aqui. Como acabou ficando com nonos, né? Vamos deixar em nonos. Aí fica um nono, né? Se quiser deixar um terço também não tem problema, é só tirar o MMC. Portanto, a alternativa A. Fechou. Falta só 2020 agora. Então, espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.